Bem, pessoal, estamos aqui com mais um encontro, né, do Estou Preparado, né, com cursos online. E hoje a gente vai tentar colocar em prática, né, tudo aquilo que vimos através dos conceitos, né, das missões. Quando eu digo assim, colocar em prática, porque sabemos que o que mais interessa para a gente é conseguirmos aplicar aqueles conceitos ao processo de resolução de questões. Outra observação também bem interessante é que, geralmente, através do processo de resolução, sempre vão surgindo algumas coisas interessantes, alguns conceitos que são sempre cobrados, né, por várias bancas de organizadores de concurso. E, através do processo de resolução, a gente também tem a oportunidade de ver novos conceitos, de ver, na verdade, assim, algumas coisas novas em relação à nossa matéria, né, informática para concurso, além daquilo que foi visto através lá das nossas missões. Então é bem interessante, nessas duas, podemos dizer assim, etapas agora, a gente conseguir responder algumas questões e tentar assimilar algo até a mais em relação àquilo que vimos anteriormente, tá? Então eu separei aí uma média de 20 questões a 30 questões, se for possível a gente ver. E com esse processo de resolução, a gente vai tentando revisar algumas coisas que já foram vistas e tentando também assimilar algumas coisas que não tivemos oportunidade de explicar lá dentro do processo conceitual. Tá bom? Exemplo mesmo, vamos inicialmente começar vendo algumas questões no que diz respeito ao sistema operacional Windows. Né? Então eu separei aqui algumas questões, a gente vai tentando ver. Outra observação, a gente não vai trabalhar de forma sequencial. O Windows, o Word, PowerPoint, eu coloquei aí as questões de maneira, na verdade, assim, um pouco misturadas e de acordo com o que for surgindo, a gente vai tentando resolver e explicar aí aquilo que foi interessante para o concurseiro, tá bom? Exemplo mesmo, a gente tem uma primeira questão, eu não especifiquei nela, mas é uma questão da Fundação Carlos Chagas, que fala a respeito de compartilhamento, fala a respeito de rede, fala a respeito de permissões dentro do ambiente Windows. Então dá uma olhada aí nessa questão, tá bom? Questão 01. Então a questão 01, ela diz o seguinte: Pedro está utilizando o Microsoft Windows em português. Observe que eu não especifiquei versão, porque na verdade é uma questão que pode abranger, podemos dizer assim, várias versões do sistema operacional Windows. Então, independente da versão, você iria observar que o que está sendo tratado aqui nessa questão, os conceitos fundamentam qualquer versão aí do sistema operacional Windows. Então, Pedro está utilizando o Microsoft Windows em português e deseja que uma pessoa, né, ele foi bem específico, né, a banca foi bem específica, quando diz que deseja que uma pessoa que utiliza outro computador da mesma rede acesse um conjunto de documentos colocados em uma pasta no seu computador, com permissão para ler ou alterar, gravar os documentos. Para permitir o acesso, ele clicou com o botão direito do mouse na pasta onde estão os documentos que se deseja compartilhar, clicou em 1, né, que seria a lacuna 1, e em seguida clicou em 2. No assistente de compartilhamento de arquivos, clicou na seta ao lado da caixa de texto, selecionou o nome da lista com quem deseja compartilhar a pasta e em seguida clicou em adicionar. Na coluna nível de permissão selecionou 3. Então, na verdade, a gente observa que temos aí 3 lacunas, podemos dizer assim, que precisa ser identificada, que seria o 1, o 2 e o 3. Outro detalhe bem importante, a questão ela está tratando a respeito de quê, Romildo? Essa questão, a gente vai ver que é uma questão que fala do sistema operacional Windows, é uma questão que a gente, além dos conceitos do Windows, precisamos entender um pouco no que diz respeito à rede de computadores, porque fala de compartilhamento de arquivos, né, que se encontram em um determinado local. Ele botou lá, acesse um conjunto de documentos colocados em uma pasta. Então, quando ele fala de documentos, na questão ele está falando de arquivos, arquivos esses que se encontram em uma pasta no computador. Outro detalhe também, eu preciso saber mais de quê? Preciso saber a respeito ou ter alguma base, né, de conceitos no que diz respeito a permissões de compartilhamento de arquivos dentro do ambiente Windows. Né? Então a gente vê que foi tratado, né, no que diz respeito aí a permissões, à rede e ao próprio sistema operacional. Então tem algumas coisas que a gente precisa identificar nesse enunciado da questão 01. Primeiro,
Quando ele disse lá que Pedro está utilizando o Windows, mas ele foi bem específico quando disse que Pedro deseja que uma pessoa que utiliza outro computador na rede acesse o conjunto de documentos. Então, o que é que a gente já entende no início do enunciado da questão? A gente entende que o compartilhamento que Pedro deseja fazer é um compartilhamento específico, né? Então, ele tem determinados documentos numa pasta e quer que outra pessoa acesse. Então, a gente já começa matando dois peixes aí já, né? Por quê? Porque se Pedro ele quer que uma pessoa acesse, então está dizendo, eu quero compartilhar. Outra coisa também é que ele quer compartilhar com uma pessoa, então quer dizer que é um compartilhamento específico. Porque sabemos que quando falamos a respeito de compartilhamento no ambiente Windows, nós podemos realizar isso de diversas maneiras. É bem interessante o concurseiro saber que quando falamos de compartilhamento no Windows, o Windows, desde as suas versões XP por diante, né, podemos analisar que ele sempre nos permitiu criar grupos de trabalhos ou grupos domésticos, né, como era chamado dentro da própria versão XP, em que na criação desses grupos nós tínhamos possibilidade de incrementar computadores da rede nesse grupo e quando iríamos realizar permissões de acesso, a gente muitas vezes colocava aquela permissão por grupo. E quem estava incluído no grupo da rede, automaticamente tinha direito àqueles níveis de permissão. Mas a gente vê que, além de grupo, a gente também tinha possibilidade de realizar permissões para pessoas específicas, né, dentro de um ambiente de rede, dentro de um ambiente em que os computadores estão sendo compartilhados, na verdade, entre si. As informações podem ser compartilhadas entre si. Então, na questão não é grupo, a questão foca no enunciado compartilhamento específico. Então, a gente analisando as próprias alternativas, né, a gente vai perceber que existe aí, né, no caso, não sei por que não apareceu, acho que foi algum problemazinho no slide, mas a gente vai ver que tem algumas alternativas aí que já podem ser eliminadas. Todas as alternativas que falam de compartilhamento, a gente sabe que seria o foco da questão, compartilhar, né? Então a gente só tem duas alternativas que falam de compartilhar. Outra observação, as alternativas que falam a respeito de grupo de trabalho ou grupo doméstico também são opções que já podem ser eliminadas aí. Por que, Romildo, pode ser eliminada? Porque a gente vê que o que está sendo tratado é um compartilhamento específico, não é compartilhamento em grupo. Então, para que a gente já ganhe tempo nessa primeira questão, o que é que a gente já pode entender? Posso eliminar a alternativa 1, né, a primeira, que seria A, que fala 1, permissão, 2, grupo de trabalho. Está fora. Por quê? Porque ele está tratando de compartilhamento com pessoa específica. Então, quando ele começou permissão, grupo de trabalho está fora. Outra alternativa aí que a gente pode eliminar seria a alternativa D, né, também, que fala de permissão. Então, sobrou 3 que começa com compartilhamento. Porém, quando se fala de pessoa específica, a gente só tem uma, né, que fala a respeito de pessoa específica. Tem lá grupo específico, mas pessoa específica só tem uma. Então, resumindo, né, a alternativa B seria a alternativa com mais lógica diante do que a gente quer. Mas eu quero dar um outro detalhe também, porque vocês firmam um conceito. Lá no enunciado, ele disse que o compartilhamento com a pessoa específica, né, que no caso teria a possibilidade de acessar os documentos colocados em uma pasta no computador, mas ele disse que tipo de permissão era. Ele falou permissão para ler ou alterar, quer dizer que o compartilhamento aí permitido seria um compartilhamento em que a pessoa pode ter acesso, mas também pode modificar as informações. Quando botou lá alteração e gravar, está dizendo, olha, a permissão para fazer modificações nos documentos, nos arquivos. Então, a gente sabe que para que um usuário de rede, ele além de ter acesso, possa realizar alterações em um documento, ele tem que ter permissão para leitura e gravação, né? Então, leitura e gravação seria o que preencheria a lacuna 3. Então, resumindo, compartilhar com
pessoas específicas e poder alterar, ou seja, leitura e gravação seria a permissão que nos permite, ou seria a opção que nos permite realizar esse tipo de ação, de alteração, tá bom? Então, em outras palavras, já deixei claro aí, né, esmiuçando lá o enunciado, a alternativa seria justamente a alternativa B, né? Levem e não levem em conta aí, porque não apareceu lá A, B, C e D, mas na ordem, né? Então, a alternativa B seria a segunda opção, compartilhar com pessoas específicas leitura e gravação. Questão da Fundação Carlos Chagas, questão bem robusta, interessante, né? O que está sendo tratado. A gente firma uma série de conceitos, então é realmente questão extraordinária da Fundação Carlos Chagas, cobrada em concursos aí recentes, tá bom? Vamos ver aí uma outra questão 02. Essa questão 02, ela também foca o sistema operacional Windows. E você vê que o enunciado também é um enunciado robusto, que está tratando a respeito de alguns componentes do Windows, e ao mesmo tempo a gente precisa de um conhecimento de hardware, né, para conseguir firmar uma questão como essa. Por quê? Porque fala das opções de economia, de energia que o sistema operacional Windows ele proporciona. Quando falamos de economia de energia, vocês sabem, pode trazer um pouquinho para cá, câmera? Quando falamos de economia de energia, vocês sabem que existe um padrão do sistema operacional Windows para desktop. Quando eu falo para desktop, estou falando daquele computador de mesa, aquele, né, computador padrão que muitas vezes a gente utiliza em casa. E existe o padrão de economia de energia para laptop, né, que na época era laptop. Hoje a gente usa muita expressão para os notebooks ou computadores portáteis. A gente vê que o próprio sistema operacional, dependendo do tipo de dispositivo que ele é instalado, as opções de energia, ela vai dar um diferencial, até justamente na sua relação, né? A gente vê, inclusive, quando pede lá para iniciar, desligar, existem algumas opções, dependendo do computador, se é um desktop, a gente não tem a opção hibernar. A gente vai lá, vê a opção suspender. Existe já alguns dispositivos, como é o caso do notebook, que a gente encontra suspender, encontra hibernar, dependendo aí do padrão do sistema operacional Windows, né, da versão. Então, resumindo, o padrão do dispositivo vai influenciar nas opções de energia. E essa questão, Romildo, questão 02, está falando a respeito disso. Né? Tu tem que saber o diferencial, o que é hibernar, o que é, na verdade, suspender, os recursos de opções de energia, na verdade, o que fundamenta cada um. Então, a questão fala a respeito disso. Dá uma olhada aí na questão, vamos ler ela. Questão 02. Questão 2 diz assim, ó, enquanto trabalhava em seu escritório, Pedro percebeu que a carga da bateria de seu laptop estava criticamente baixa. E como teria que se ausentar por um longo período de tempo sem poder carregá-la, resolveu colocar o laptop em um estado de economia de energia que coloca no disco rígido os documentos e programas abertos e desliga o computador. Então, bem interessante. Por quê? Porque quando ele diz que as informações são colocadas no disco rígido, é bem interessante. Eu não sei se o concurseiro ele tem, né, o conhecimento a respeito disso, mas lá nas aulas iniciais dos conceitos, eu lembro bem que eu falei um pouco a respeito de que quando a gente liga o computador naquele processo de inicialização, tu precisa entender que um computador, o sistema operacional, ele, quando a gente instala ele fica guardado no HD, mas quando a gente bota o computador em funcionamento, a gente sabe que tudo é carregado na memória RAM. Então, a gente sabe que a memória RAM ela é temporária. É por esse motivo que todas as informações que estão na memória RAM, quando o computador é desligado, as informações são perdidas. E quando se fala de economia de energia, a gente sabe que tem um modo de economia de energia que utiliza como fundamento para economizar a própria memória RAM. Ele desliga outros dispositivos, mas não desliga o computador em si. Por quê? Porque a memória RAM tem que estar em ação. Né? Então, no caso mesmo, eu só rapidamente explicando, existe um modo mesmo, como é o caso do modo suspender, que as informações elas ficam sim na RAM. É por esse motivo que tem alguns tipos de economia de energia que não sei se você percebe. Às vezes você só mexe lá um pouquinho o mouse, eu dou um toque no teclado, ele já volta em ação do jeito que estava, de maneira rápida. E por que, Romildo, volta de maneira rápida? Porque o computador ele não foi desligado. Né? E as informações aparecem de maneira rápida, por quê? Porque a memória RAM ainda continuava em ação com aquelas informações. Tá? Então, já existem situações, como é o caso do hibernar, você vai ver que quando a gente fala de hibernar,
Esse hibernar, ele envolve principalmente alguns computadores portáteis, né, no caso do laptop, notebook, e você vai analisar que as informações da memória RAM muitas vezes são guardadas no HD e o computador ele é desligado. Alguns componentes, né, podemos dizer assim, do computador é desligado. Aí você vê que nessas situações o processo já é diferente. Se você toca no teclado ou no mouse, ele não entra em ação. Você muitas vezes tem que ir lá no botão Power, dá um toquezinho, aí quando você toca é como se você estivesse ligando o computador. Só que quando você liga, ele já volta lá na conta de usuário e você acessou a conta de usuário, as informações voltam ativa. Então, é um processo um pouco mais demorado. Tem que ativar o Power e por aí vai. Então, existe recurso mais rápido quando a informação está na RAM e existe um recurso mais demorado quando as informações são transferidas para o HD, que é o que está sendo tratado nessa questão, tá bom? Você observa, volta lá para a questão que ele diz, e é bem claro, ele resolveu colocar o laptop no estado de economia de energia, que coloca no disco rígido os documentos e programas abertos e desliga o computador. Então, coloca no HD as informações, depois desliga o computador. Então, clicou então no botão iniciar do Windows em português e em seguida clicou na seta da direita, né, da opção desligar. E acionou que opção? Então, qual a opção que está sendo tratada nesse enunciado? Quando se coloca no HD as informações e o computador, ele é desligado. Então, a gente sabe que esse aí é o hibernar. Né? Então, nunca confundem uma questão de concurso, hibernar com suspender. Isso vem pegando muito concurseiro, gente. Então, muito concurseiro se atrapalhando nessas situações do hibernar e suspender. Tá bom? Vamos para mais uma questão, questão 03, tá bom? Então, essa questão 3, ainda focando o sistema operacional Windows, a questão 3 ela vem falando a respeito de quê? A questão 3 ela fala a respeito de recursos de manipulação da lixeira. A gente, inclusive, viu em aula, né, do sistema operacional que, quando falamos da lixeira, existe, inclusive, 7 exceções, né? Por quê? Porque em um padrão comum, nós sabemos que todo arquivo que é deletado, ele é enviado para a lixeira. Outra coisa que todo concurseiro ele precisa saber, a lixeira, ela só funciona, né? A lixeira, na verdade, só existe porque ela ocupa um espaço do disco. E de que disco? Dos discos locais. E o que é entendido como disco local? A gente precisa analisar que é entendido como disco local pelo sistema operacional Windows, o próprio HD, né, que está instalado lá, o disco rígido, disco local, e a gente precisa entender que existem algumas unidades externas, como é o caso do HD externo, que quando ele é inserido mesmo através de uma via lá, né, de uma porta, de um barramento USB, mas o sistema operacional, após um HD externo, ele ser, né, colocado, a gente precisa analisar que o sistema operacional entende como disco local também. Então, sempre que eu tenho um disco local, o meu sistema operacional ele vai pegar um percentual desse disco para que a lixeira ela possa administrar aquilo que é deletado do disco. Então, o que é que eu estou dizendo para você? Que toda vez que eu deleto informações do disco local, que o sistema operacional entende como disco local, toda vez que eu deletar de um disco local, as informações vão para a lixeira, porque por padrão a lixeira sempre pega um percentual desse disco. Nas versões lá de base, o Windows XP mesmo, a gente quando pedia as propriedades da lixeira, a gente já via de cara, 10% do disco era para a lixeira. Claro que a gente poderia fazer uma configuração nisso aí. Nas versões atuais, o Windows 8, né, o próprio Windows 10, ele nos dá também essa possibilidade de alterar esse percentual, não com escala de porcentagem, mas a gente viu isso em aula, né, que temos lá o percentual e podemos configurar de acordo com o tamanho que desejamos. Então, disco local, a lixeira ela pega um percentual. Outra coisa, antes de ler a questão, eu já estou querendo esmiuçar, para quê? Para a gente ganhar tempo na resolução. Outra coisa é que, quando tratamos justamente dessa questão da lixeira, precisamos também entender que cada percentual que é pego pelo sistema operacional do disco, ele entende que cada percentual desse, né, de cada disco, é como se cada disco possuísse uma lixeira, viu, gente? Isso é questão de concurso. Seria mais ou menos o seguinte, se eu tenho 4 discos locais, cada disco, o sistema operacional, ele pega um percentual.
Então, e se uma questão dissesse assim, esse sistema operacional ele possui 4 lixeiras, aí tu tem que entender que ele não está falando do ícone. O ícone, lá na área de trabalho, no desktop, é um só. Mas ele pegou 4 espaços diferentes para administrar as lixeiras, então é como se fosse 4 lixeiras sim. Então a gente já viu questões do próprio IPAD falando a respeito disso e está dentro de uma lógica e era verdadeiro, tá bom? Então olha a questão 3. No que se refere à lixeira do Windows, assinale a alternativa correta. A. Os arquivos excluídos sempre ficam armazenados na lixeira até que essa esteja totalmente ocupada. A gente sabe que está um pouco aí fora de cogitação, né? Por quê? Porque a gente sabe que os arquivos eles podem ser eliminados da lixeira e tem todo um processo de administração em relação a isso. Existe uma única lixeira em cada computador. Acabei de dizer, dependendo da questão das partições, o sistema operacional vai entender que existem várias lixeiras, né? Se eu tenho 2 discos, então é como se eu tivesse 2 lixeiras. Outro caso, alternativa C, cada partição, ou seja, disco rígido ou disco rígido externo, tem a sua própria lixeira. E aí? Acabei de falar isso para vocês. Então, quando eu tenho um disco local, que é entendido como disco rígido lá no computador, ou até o próprio disco rígido externo, HD externo, tem sua própria lixeira. Então, essa seria a alternativa verdadeira, né? Então, se essa aí é verdadeira, né, desculpa aí, porque dependendo do layout, né, de um slide para o outro ali, mas alternativa C seria a alternativa verdadeira. Então, se essa é a verdadeira, então vocês analisem depois as demais e tentem chegar, né, dentro de um conceito, firmar o conceito a respeito dos recursos da lixeira. Então, alternativa C, cada partição, ou seja, cada disco rígido ou disco rígido externo tem a sua própria lixeira. Essa questão, se não me engano, foi da Cesgran Rio e pegou muita gente, tá bom? Vem para cá. Vamos para a questão 04, né? Quando falamos aí dessa questão 04, dá uma olhada lá no slide, né? Questão 04. Essa questão 04, ela fala a respeito de recursos do sistema operacional no que diz respeito à restauração, tá? Então, botei aí essa questão para que vocês lembrem. Muitas vezes as questões falam de restauração do sistema, né? Então, o que é sistema, gente? O sistema é o Windows. Sistema é o Windows, que no caso a questão é de Windows, o meu sistema é o Windows. Então, quando fala de restauração, está falando restaurar pasta pessoal, restaurar informações da rede. Não, está falando restauração do sistema, então restauração do Windows. Então, essa questão aí ela é muito, né, bem elaborada no que diz respeito a esse tema, restauração do sistema operacional. Tá bom? Bora lá olhar para ganhar tempo, né? O tempo está passando rápido. Então, assinale a alternativa correta a respeito da ferramenta de sistema identificada como restauração do sistema no Windows. Então, primeiro, não é possível desfazer alterações que a restauração do sistema faz no registro. Poxa, então, no registro, e foi bem específico a alternativa, no registro do sistema, e ele está dizendo que não é possível desfazer. É sim. Se o registro ele é do sistema e restaura o sistema, então, restauração do sistema pode sim, tá? E ele está atrás da correta. Alternativa B, o que é que diz? A operação padrão de restauração não atua sobre arquivos pessoais. Opa, se a restauração é do Windows, ela vai atuar nos arquivos pessoais? Não. A operação padrão de restauração, a padrão, não atua em arquivos pessoais, não servindo para recuperar a última versão de um arquivo pessoal excluído. O que é que ele está dizendo? Poxa, o cara foi lá, excluiu alguns arquivos pessoais dele e se de repente ele executar uma restauração do sistema, ele vai ter isso de volta? Não. O padrão comum do Windows é tentar recuperar aquilo que pertence ao sistema operacional Windows e não arquivos que foram colocados posteriormente, que são identificados como arquivos pessoais do usuário. Então, é a questão bem elaborada e a alternativa, quando está atrás da alternativa correta, seria essa mesma, alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Vamos ver mais uma questão. Vamos lá, próxima questão. Essa aí eu deixei, não sei nem por que lá identificada, né? Questão da Consulplan, lá do município de Londrina, né? Mas essa questão 05 que está falando, aí a gente já sai um pouquinho de sistema operacional e essa questão aí ela está tentando focar um pouco segurança da informação, né? Aquilo lá que vimos, inclusive eu sou bem sincero com vocês, o tema segurança da informação firme mesmo, porque eu posso dizer que desde 2011, né? Desde 2011, todas as bancas que a gente vem aí analisando, ela bota uma ou outra questão focando esse tema aí nas suas provas, tá?
Desde 2011, em média, a gente viu esse tema sendo um dos temas mais relevantes, podemos dizer, nas provas de concurso que cai aí em informática. Tá? Então, não vai para a prova aí, seja lá que concurso for, sem firmar-se no que diz respeito aos conceitos de segurança da informação. Até porque eu tenho comigo o seguinte, né? Aquilo que todo mundo sabe, que existe algo, né? Existe aquele padrão que todo concurseiro sabe. Então, mas quando parte para a segurança da informação, geralmente são exceções. Então, firma nessas exceções, nesses conceitos aí que a minoria procura justamente lapidar, né? O Windows, não dizendo que seja comum, mas o Windows, tu sabe que muita gente mexe, ou pouco ou muito sabe. O Word, Excel, mas segurança da informação tenta chegar junto, tá bom? Então, a questão aí 05, dá uma olhada. Segurança da informação é a proteção de um conjunto de dados. Só enunciado, né? No sentido de preservar o valor que possui para um indivíduo ou organização. O conceito de segurança da informação ou segurança de computadores está intimamente relacionado ao de segurança da informação, incluindo não apenas seguranças de dados, ou seja, informação, mas também a dos sistemas em si, né? Não só dos dados, mas dos sistemas em si. Só enunciado, tudo isso aí. Aí, foco da questão é aí. Os principais atributos, né, ou seja, as propriedades que orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um grupo de informações que se deseja proteger são, tá? Então, o que é que ele está querendo? Ele está querendo simplesmente aí, né, a Consulplan, que você consiga identificar as propriedades básicas da segurança da informação. A gente sabe que as propriedades, os princípios, os atributos básicos, na verdade, são 4, né? Mas aí a questão vem falando de 3 que são, pertencem a esses atributos básicos. Então, qual seria a alternativa? Vamos lá, né? A gente vê aí que os atributos confidencialidade, né? Inclusive na aula, não sei se vocês lembram lá que eu botei dica, aí vinha disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, qual é a questão qual a alternativa aí que pelo menos está tratando das 3 do nome dica? Então, a gente vê que a alternativa A, confidencialidade, né? Integridade e disponibilidade. Então, falando aí dos princípios de segurança, então tu já visse aí, né, um foco sendo tratado. Próxima, questão aí da Fundação Getúlio Vargas. Diz aí, segurança da informação é um tema que se reveste atualmente de alta importância para os negócios. Só enunciado. Um de seus aspectos mais relevantes está associado à capacidade do sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações e, paralelamente, impede que outros usuários, né, seria aí, não autorizados a vejam. O aspecto abordado é denominado, então, resumindo, qual é o foco da questão aí? Do primeiro ponto lá em diante, quando ele diz um dos aspectos mais relevantes está associado à capacidade de um sistema, permitir que alguns usuários acessem. Então, acessado por alguns usuários. E, paralelamente, impede que outros não autorizados acessem. Então, está falando de quê? De um princípio, de um atributo que tem como característica principal administrar o processo de acesso autorizado ou não às informações. Então, quando fala de processo de acesso autorizado ou não, então estamos falando de quê? De algo que é confidencial. Não é assim? Por quê? Só quem tem acesso a informações, né, são pessoas permitidas. Então, quer dizer que é um controle nesse acesso. Acesso autorizado ou não. Então, é algo importante, algo confidencial. Então, pelas características do enunciado, está tratando de confidencialidade. E qual foi a palavra que matou aí, Romildo? Acesso autorizado, ou seja, não autorizado e autorizado, né? Permissão por determinadas pessoas. Só algumas poderiam acessar e outras não poderiam. Então, controle no acesso, aí, então, confidencialidade foi o foco tratado. Tá bom? Questão 6. Vamos agora para 7. Outra questão aí também bem robusta, da CES Gran Rio. Essa questão aí pegou muito concurseiro. Por quê? Colocou lá, como se fosse uma coluna, claro, 3 princípios, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade. E o que era que a gente precisava fazer? A gente precisava matar aí, dentro desse contexto, né, as características das propriedades, né, tentando aí assimilar uma com a outra. Vamos lá. A segurança da informação se refere à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, aplicando-se
tanto as informações corporativas quanto as pessoais, só enunciado. Abaixo são apresentadas algumas propriedades básicas que atualmente orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações que se deseja proteger. Só enunciado, gente, até aí, da Sesgran Rio. Aí o foco da questão começa daí para baixo. Relacione a propriedade apresentada ou as propriedades apresentadas na coluna da esquerda com as respectivas descrições na coluna da direita, né? Certo que eu coloquei um abaixo do outro. Quais são as propriedades que temos? Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Quais são as descrições? Vamos lá. Q e R. As descrições são Q e R. Então, o que é que dizem que? Propriedade que limita o acesso às informações tão somente entidades legítimas. Ou seja, aquelas autorizadas. Acabamos de responder uma semelhante. Que fala de acesso autorizado. Então, a gente sabe que é confidencialidade. Então, quer dizer que um é que. Não é assim? Próximo. Propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação. Quer dizer, características originais são mantidas. Então está dizendo aí que a propriedade garante que as informações não são alteradas. Né? Por quê? Mantém todas as características originais. Então, qual é a propriedade que garante, né, que fala de alteração de informações? Informações não foram alteradas, então se foram mantidas, então está falando de quê? Quando as informações são mantidas, não são alteradas. A gente fala de algo que é íntegro, está da mesma forma inicial, está da maneira original, não perdeu sua integridade, não foi modificada. Então, resumindo, R é 3, 3 é R. Então, se um é Q e 3 é R, a gente sabe que a alternativa aí seria a alternativa B, não é assim? 1 é Q e 3 é R, correto? Então, alternativa B de bola, tá bom? Vamos lá? Próxima questão, né? Vamos lá para uma outra questão. Questão de número 8. Então, a questão 8 diz, atualmente, a segurança da informação na internet pode ser auxiliada pelo recurso, né? Pode ser auxiliada pelo recurso de certificação digital. A que conceito refere-se à seguinte definição? A garantia que o emissor de uma mensagem ou a pessoa que executou determinada transação de forma eletrônica não poderá posteriormente negar sua autoria, visto que somente aquela chave privada poderia ter gerado aquela assinatura digital. Então, aí a gente sabe que está envolvendo um dos princípios não totalmente básicos, mas quando ele falou aí a garantia que o emissor de uma mensagem ou pessoa executou determinada transação e não pode negar, então qual é o atributo, qual é a propriedade que fundamenta o usuário do sistema não poder negar que foi ele que executou uma ação? Então a gente sabe que isso aí, vimos lá nos conceitos, é o que chamamos de não repúdio, né? Não repúdio, então alternativa D de dado. Então, pessoal, vimos aí algumas questões, né, para afirmar alguns conceitos vistos, então vamos tomar um pouquinho de água, bora descansar um pouquinho a garganta e daqui a pouco a gente retorna com mais resolução de questões, tá? De informática para concurso com o professor Romildo. Vamos embora, né? Até daqui a pouco.